continuar hoje a nossa série de pregações sobre o Evangelho de São Lucas. Nós vamos continuar exatamente do versículo em que paramos na semana passada. Capítulo 4, a partir do versículo 31, nós vamos até o 37 hoje. E o título da mensagem de hoje é Um Ensinamento de Poder. E agora vamos para Cafarnaum, que ficou conhecida como a cidade de Jesus. O Jesus tem morado lá há muitos anos. Cafarnaum, que fazia margem com o Mar da Galileia, né, com a Lagoa da Galileia ali, conhecida como Mar da Galileia, mas também fazia divisa ali com o Mar Mediterrâneo, com o Mar de Verdade. E que era, por isso, uma cidade importante, que prosperou bastante por causa da sua importância estratégica, né, geográfica. Ela ficava próxima a uma área mercantil, né, que era diretamente a área de acesso ao Egito, a Síria e o Líbano, né? Então a cidade prosperou, mas que também tinha os seus reveses enquanto cidade, enquanto povo judeu, porque os chamados judeus de sangue puro, não misturados, né, os judeus realmente palestinos, eles consideravam essa parte da Galileia, Cafarnaum ou Naum, que nada tem a ver com o profeta Naum, a Galileia dos gentios. É um povo que não era visto com bons olhos pelos chamados judeus puros, né? Judeus palestinos. É a Galileia dos gentios. Mas aprove a Deus glorificar e levantar o ministério do seu filho lá. Isso já começa, antes de nós lermos o texto, nos dá uma introdução. Que Deus faz o que quer, quando quer, onde quer, e conquanto ele seja Deus, está bem feito. Amém? O 31 diz assim, se você já achou a sua Bíblia, leia comigo. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes perder-nos? Na versão Almeida, revista atualizada, diz: vieste destruir-nos? Né? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. 37. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Amém, meus queridos? Bom, eu quero convidar vocês a ir de versículo a versículo comigo. Cafarnaum como sede do ministério de Cristo, é o que 31 fala, né? Cafarnaum, como eu já disse, foi situado ao lado ocidental do lago de Genezaré, não longe da Foz do Jordão, localizada numa importante via comercial entre Damasco e o Mar Mediterrâneo. Como eu falei, Egito, Síria, Líbano, ficavam ali naquela rota comercial pelo mar, e Cafarnaum, né, prosperou por causa dessa rota, beneficiou a cidade. Cafarnaum também é uma espécie de limite entre Israel e Tiro, então era meio que uma cidade fronteira. Cafarnaum é uma cidade de fronteira por muitos aspectos, tanto pelo mar quanto, né, por terra. Nessa cidade, Jesus Cristo fixou residência, a fim de torná-la base das suas viagens missionárias. Como assim, pastor? Jesus ia para a Judéia, pregava na Judéia, pregava em Gadara, atravessou o Mar da Galileia, foi até Gadara, depois voltou, atravessou o Lago da Galileia, que é chamado de Mar da Galileia, e voltou para Cafarnaum. Ou seja, Cafarnaum virou uma espécie de QG de Jesus. E Jesus ia migrando para esses lugares e anunciando, a despeito do que o próprio povo de Cafarnaum pensava dessas viagens, e eu vou falar disso mais tarde. Vou falar uma coisa aqui meio ruim, né? Jesus não tinha uma casa própria em Cafarnaum. É complicado isso, né? As pessoas gostam de casa própria hoje muito. Mas pela natureza do seu ministério, né?
porque Jesus veio e ele não era desse mundo, e para tentar, no mínimo, atenuar o que a verdade do Evangelho nos apresenta. Jesus não tinha casa própria, na verdade a Bíblia sugere que ele morou muito tempo na casa de Pedro. Marcos 1, 29, Lucas 9, 58, Mateus 8, 20. Tanto você que está aqui quanto você que está na internet pode ler esses textos depois, em casa, para nós não tomarmos muito tempo. O destaque concedido desse modo a Cafarnaum levou o evangelista Mateus a recordar as palavras proféticas de Isaías. Caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. É lindo isso, né? E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está lá em Mateus 4, versículo 15, você pode ler depois. Quer dizer, Deus não esqueceu daquele cantinho que os judeus consideravam pouco nobre. Aí eu quero fazer um comentário rapidinho com você. Deus não consulta o Ibope e nem ouve fofoca. O que as pessoas consideram que não é importante, para Deus é importante muitas vezes. Então, se você acha que você, não, eu estou começando a minha caminhada de fé, eu sou de uma igreja pequenininha, ou eu não faço parte de tal movimento que é muito conhecido, ou eu não canto a música que todo mundo canta. Meu ministério é um ministério mais simples, né, pastor? Porque eu não sei falar direito. Cuidado, viu, querido? Porque pode ser que Deus veja você de uma forma diferente. A tua autoestima não tem nada a ver com os planos de Deus para a tua vida. Amós disse, né, em Amós 7,14, eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era um boiadeiro e plantava sicômoros. Mas Deus me tirou da frente do gado e me disse, profetiza. Bom, então eu queria falar a respeito de Cafarnaum, e aquela área era desprezada, como eu já falei, por ser conhecida a Galiléia dos gentios. Mas, mesmo assim, foi onde a sede do Evangelho de Cristo se instalou. O 32 fala o seguinte, a autoridade e o poder do ensino de Jesus. Muito antes, gente, eu vou voltar aqui no versículo e vou ler, se você quiser ler também. O 32 diz assim, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Muita gente pensa, lendo esse texto, de forma errônea, que essa autoridade, ela se devia ao fato de que Jesus expulsou o demônio daquele homem de Cafarnaum. No 32, o fenômeno, né, o agir de Deus ali ainda não tinha ocorrido. Ainda assim, veja bem, ainda assim, o povo já ficava maravilhado com a palavra de Jesus. E eles percebiam, eles notavam que Jesus pregava com uma certa autoridade. Lucas, ele volta e meia, ele está usando essa expressão do grego koiné, a pronúncia é mais ou menos essa, exousia, que quer dizer o seguinte, a autoridade para governar. Se meu grego estiver enferrujado, perdoa, mas exousia, que é a autoridade para governar. Então, quando esse texto diz que ele pregava como quem tinha autoridade, é uma autoridade acima de simplesmente falar alto. Hoje, quando você diz que um pregador tem autoridade, quer dizer que ele grita, né? É uma pena, mas na maioria das vezes é o que significa de fato. Jesus, o ensinamento dele tinha uma autoridade. A pessoa escutava Jesus lendo os profetas, ou lendo a Torá, o Pentateuco, e a pessoa percebia que Jesus discernia as coisas. Eu quero lembrar a você que o Evangelho, segundo São João, começa dizendo que Cristo, ele era a palavra, o verbo, e que ele se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele não era alguém que ensinava a palavra. Jesus era a palavra revelada ao mundo através da graça. Porque ele era Deus feito homem, dizendo para o homem o que Deus quis dizer quando escreveu a lei. Então, amigo, quando Jesus falava da lei e dos profetas, ele falava com a autoridade de quem sabia o que estava dizendo. Não vamos nos abster do fato que com 12 anos ele deixou os doutores da lei maluco. Ele era a palavra. Então no 32, no versículo 32, antes mesmo de haver milagre, algum tipo de sinal ou manifestação espiritual diferenciada, só o ministrar da palavra de Jesus impactava as pessoas já. E me perdoem por usar esse só, porque não tem nada de só no ministrar da palavra de Jesus, né? Era tudo isso e não apenas isso.
Eu posso ouvir amém? É tudo isso, não apenas isso. Então, eu quero começar dizendo que, embora o assunto aqui hoje, nós vamos abordar a libertação do homem de Cafarnaum, do homem endemoniado de Cafarnaum, não se confunda. A palavra ministrada por Jesus naquele dia na sinagoga já havia impressionado a todos, muito antes daquele demônio se manifestar naquele homem. Muito bem. Essa palavra, exousia, significava autoridade. Há também um uso comum no Evangelho de São Lucas, que é dinamis, né? Ou dunamis. Né? Aí tem que haver uma concordância na interpretação. E esse dunamis, ou dinamis, nada mais é que o seguinte: força. Né? O grego também tem uma palavra chamada kratos, né? Que alguns conhecem por causa de um videogame, né? Que quer dizer força, mas no sentido de força física. Dinamis é uma força motriz, uma força impulsionante, é um outro tipo de força, de energia, é uma força renovada. Enfim, lê lá, pesquisa sobre isso. Você tem acesso a algum tipo de dicionário bíblico ou de grego koiné, você vai ver o que significa. Lucas usava muito essas duas palavras. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é diferenciado nessas duas coisas: a autoridade de Deus para falar da palavra de Deus e um poder, uma energia no seu Evangelho que não vinha dos homens e nem da retórica humana. Posso ouvir um amém aí, queridos? Bem forte? Amém. Amém. Muito bem, eu quero passar para o 33. A natureza libertadora do ministério de Cristo. Muita gente pensa hoje que libertação, cura, milagres são coisas que precisam de um ambiente propício. Porque eu entendo disso, irmãos. A pessoa não tem que vir a um culto de cura, ela tem que vir ao culto. A gente não precisa pregar uma mensagem de cura, a gente precisa pregar um evangelho, o evangelho, e que seja um evangelho de autoridade e poder. Como assim, pastor, autoridade e poder? Um evangelho de sinceridade e de verdade bíblica. A gente começa a entender que os sintomas do verdadeiro evangelho, que é cura, libertação, né, a bênção de Deus, virá a causa de nos reunirmos. Não, é sintoma. O efeito do evangelho é a libertação. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não vem à igreja conhecer a Cristo, se você não vem à igreja com sede de salvação, querendo encontrar a Deus, você não será liberto. Seu vício pode ser bingo, seu vício pode ser droga, seu vício pode ser o que for. Você pode ter problemas financeiros, familiares, você pode estar possuído de um espírito imundo ou oprimido por um espírito imundo. Se você não encontrar a verdade, que é o Evangelho, não se liberta. Por isso, a importância de nós, pregadores, pregarmos o genuíno Evangelho de Cristo, sem nos preocuparmos com o efeito que ele surtirá, mas pregarmos preocupados de que foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Amém? Pregarmos nos preocupando com o seguinte: foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Primeiro tópico desse versículo 33 que eu quero chamar a atenção. Uma pessoa possessa de um espírito imundo estava na sinagoga. Gente, vir à igreja não quer dizer estar liberto. É preciso perseverar no Evangelho para ser de todo transformado pelo Evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que está na igreja, nova criatura é, não é isso? Não. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E há muitos que estão na igreja e ainda não estão em Cristo. Estão ainda engatinhando na fé. E a esses, nossas orações e súplicas. E a esse, toda a nossa paciência e amor. Porque precisam caminhar até conseguir dar os primeiros passinhos. Porque naquela sinagoga havia um homem judeu possuído de um espírito maligno. Eu quero aqui me apropriar da cultura judaica para dizer que se aquele homem era judeu, praticante, a cultura impunha para ele que ele deveria ir todo sábado à sinagoga. E aí eu pergunto a você, será que nós, muitos de nós, criados já no Evangelho, não vamos toda semana à igreja, porque a cultura na qual fomos criados não nos impõe isso?
Pastor, qual é o problema de ter cultura de ir ao culto? Nenhum. Tanta cultura inútil aí. Se você tem cultura de vir ao culto, continue vindo. O que eu quero dizer é que estar na igreja e estar em Cristo são coisas diferentes. E por isso podem surtir efeitos diferentes na nova criatura. O homem estava na sinagoga e possesso de um espírito maligno. Quantos de nós não estamos na igreja e possessos de compulsividades, de neuroses, de esquizofrenias muitas? Quantos de nós não estamos na igreja totalmente psicóticos, ensandecidos, extremamente ansiosos da vida humana e do amanhecer na terra, sem nenhuma esperança da glória vindoura e do céu, vivendo uma vida sem esperança eterna, mas só baseado naquilo que o mundo nos apresenta. E a esperança do mundo é finita, porque tudo aqui é finito. E a finitabilidade do mundo, ela limita e castra todo o horizonte cristão que alguém possa ter. Por isso é que as esperanças da Bíblia estão na alegria que nos está proposta, e não na glória deste mundo. Então o que eu quero dizer para você é, muitos na igreja estão adoecidos. Mesmo que você seja um cristão do ponto de vista prático, de ter uma cultura de atitude cristã louvável por todos. Você vai todo dia no culto, você é o primeiro a chegar, você não chega atrasado, você presta atenção na pregação, você não conversa na hora do culto, mas o Evangelho de Cristo ainda não surtiu em você o efeito que ele deve surtir. Talvez porque o que você esteja ouvindo não seja Evangelho, e talvez porque você esteja ouvindo o Evangelho, mas tenha, como o próprio João diz, esteja permanecendo só como ouvinte, não praticante. Então é preciso ficar atento a isso. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que apenas o ensinamento de Jesus e a presença de Jesus foi suficiente para revelar aquele mau espírito. Jesus não acabou de ler a Torá, ou o profeta, ou os profetas. Escuta com atenção, irmãos, em nome de Jesus. Jesus não acabou de ler a Torá ou os profetas e na sequência ele fez uma oração. Tem alguém aqui que está vendo vulto, ouvindo vozes, não está dormindo de noite. Ele não fez isso. Ele foi à sinagoga anunciar o reino de Deus que era chegado e expor o seu evangelho, como ele fazia todo sábado. E não precisou de nenhum evento diferenciado, embora eu creia que Jesus, ele podia ver que aquele espírito mau estava ali. Jesus podia ver. Nós vemos em outros textos, Jesus vendo o coração dos homens, a mente dos homens, viam que eles murmuravam, quando Jesus falou para aquele homem, seus pecados estão perdoados, vamos ler isso ainda. Os homens começaram a... Quem é esse cara que está achando que pode perdoar Deus? Só Deus pode perdoar. Jesus percebeu que eles estavam murmurando em seus corações e repreendeu eles. Não seria nenhum erro dizer que Jesus poderia ter percebido a presença daquele espírito do mal. Mas Jesus não interrompe a sua mensagem, nem faz nenhum tipo de ritual diferenciado. Hoje a gente vê uma série de rituais que são atribuídos como rituais de libertação, que se você procurar no ministério de Cristo, eles não se sustentam. Eles não encontram referência no ministério de Cristo. Jesus foi lá pregar e ele pregou. E o 33 nos diz o seguinte: apenas o ensinamento e a presença de Cristo foi o suficiente para revelar aquele espírito mau. O diabo, quando começou a ouvir a palavra e vendo Jesus, no corpo daquele homem ele se agitou e disse: o que você quer comigo? Você veio me destruir? Porque eu sei quem você é o santo de Deus. Então quer dizer, eu não sei se nós estamos fazendo as coisas certas ou se pelo motivo certo, mas me preocupa o fato de que a gente esteja preocupado em provocar coisas que na Bíblia acontecem naturalmente como consequência de um ministério de poder, de um ministério libertador, como é o ministério de Cristo. Uma palavra com autoridade, uma palavra verdadeira, abençoadora. O diabo não pode com a verdade. O diabo não pode com a presença de Jesus. Os demônios fogem diante da presença de Jesus.
Pastor, a libertação e a cura faz parte do Evangelho? Claro que faz. Na grande comissão, Jesus mandou os discípulos irem pregar e falou o que para eles? Aonde vocês chegarem, diz o seguinte: façam uma fila que eu vou orar por todo mundo. Não. É chegado o reino de Deus. Nós chegamos aqui, o reino de Deus chegou conosco. Nós vamos anunciar o Evangelho a vocês e vocês vão conhecer o reino de Deus. A principal benesse que um homem deve ter em mente quando se aproxima de Cristo é a salvação da sua alma. Porque todo o resto é passageiro. Todo o resto, chamado bênçãos e milagres, é passageiro. Cristo te curou de uma enfermidade, glória a Deus, mas você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, mais dia, menos dia. Pastor, peraí. Eu fui curado de câncer. Isso não é pouca coisa. Não. Aprove o Senhor aumentar o teu tempo aqui por ter um plano na tua vida. Mas você vai morrer do mesmo jeito. Então não é o tipo de benesse ou de bênção que você vai levar para além da eternidade, para além do túmulo. Mas a salvação, queridos, é uma bênção que é para sempre. É o principal tópico do Evangelho de Cristo. Cristo veio ao mundo, morrer numa cruz. Para quê? Todo mundo sabe. Para nos salvar. Então, pastor, salvar da pobreza... Não, você não está entendendo. Os judeus pensaram assim também, que Jesus ia ser um guia político, que ia libertar eles do domínio romano. E por isso eles crucificaram Jesus. Se você pensa que Jesus morreu na cruz para melhorar o teu contra-cheque, mais cedo ou mais tarde você vai gritar Barrabás. Vai escolher Barrabás e vai esquecer Jesus. Porque quando as coisas começarem a não funcionar como você gostaria, aí você vai se revoltar contra Jesus. Porque Jesus não é bom? Não, porque a sua expectativa em relação a Jesus é errada. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. João 14, ele diz, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também comigo. Então, o não se turbe o vosso coração não é para você não se preocupar com as contas. Preocupe-se com as contas. Então, quanto seja possível, com quanto seja possível, pague-as. A ninguém deveis nada no seu amor. Agora, não espere que a obra redentora da cruz tenha sido algo tão pequeno que se limita apenas a te dar bênçãos materiais. Aí é reduzir o Evangelho de Jesus a uma barganha pobre, feia e iníqua. Amém? Muito bem. Apenas o ensinamento de Jesus revelou aquele demônio. Eu quero continuar dizendo o seguinte, no 34. O demônio reconheceu a autoridade de Cristo. Nós lemos no versículo 32 que o povo, antes mesmo daquele homem se manifestar com uma possessão, tinha achado a palavra de Jesus com autoridade espetacular, algo diferenciado, que eles não estavam acostumados. Agora o próprio demônio, ao se manifestar, reconhece a autoridade de Jesus e da sua palavra. Então, eu acho interessante você chamar a atenção de algumas pessoas, né, que estão acostumados com os quadros presentes do nosso tempo, né, aquelas cenas deploráveis que às vezes a gente vê e tem pastor perguntando, demônio, você está aqui no corpo dele porque fizeram uma culpa para ele. Quem fez? A sogra dele. Olha só, a sogra dele está lascada, né? O cara vai odiar a sogra da vida. E as pessoas esquecem de um fato interessante na Bíblia, que não é de todo desconhecido, pelo menos acho que não na maioria das pessoas, quero crer que não. Jesus Cristo colocando um adjetivo muito peculiar no diabo. Ele diz, o diabo é o pai da mentira. O demônio nunca falará no culto público, não enquanto eu estiver pregando. Porque as pessoas vêm na igreja, eu quero crer que sim, para ouvir Deus falar. E não para ouvir o diabo falar. Não, uma vez Jesus Cristo perguntou para o diabo, qual o seu nome? Jesus estava onde? Às margens do lado do mar da Galileia, lá em Gadara. Ele não estava numa reunião solene, ensinando a palavra. Aquele demoniado foi ter com ele. Então, para que nós soubéssemos nos dias de hoje, que existem pessoas que têm mais de um demônio, possessões que têm mais, sou legião, porque eu sou muitos. Jesus Cristo fez aquela pergunta. Não é para você fazer do culto uma palhaçada. Culto é onde a gente ensina o Evangelho de Jesus com humildade, santidade e propriedade.
Primeiro tópico, o demônio se incomoda com a presença e o ensinamento de Jesus, isso nós já falamos. É realmente uma coisa que me deixa animado. A palavra pregada, ela perturba o inferno. Que o diabo não quer que o verdadeiro evangelho seja pregado, ele quer que a gente continue mentindo, pregando o evangelho de facilidades humanas, o evangelho que tem o homem no centro do evangelho, é tudo que você precisa, vem aqui na corrente tal que você quer, você vai receber, porque Jesus vai te dar tudo o que você quer. O que tem de coisas que a gente deseja, almeja na nossa alma, mas que não cumpre os desígnios de Deus, não está no gibi. Vou continuar. O demônio teme ser destruído por Cristo. Na primeira epístola de São João, no capítulo 3, versículo 8, só a parte B do versículo, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo sabe que Jesus se manifestou em carne para destruir as obras dele. Aí, tá vendo, pastor? É libertação. Não, meu querido. A verdade liberta, e a verdade é Cristo. Pegou? É tão simples que chega a dar medo o fato das pessoas não entenderem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser chegar a Deus, você tem que andar, porque eu sou o caminho sou eu. Eu sou a verdade, ou seja, se você quer saber a verdade sou eu. Eu sou a vida. Para viver, tem que estar em Cristo. Todo o resto não é vida. É sobrevivência humana e terrena, material e natural. Aí eu vou de novo para João 8,32. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E ela vos libertará. O conhecimento que o homem tem de Deus liberta ele das suas esquisitices, né? Das suas esquizofrenias pessoais, compulsões, seus vícios, até seus demônios. É encontro do homem com Deus. É preciso você abrir mão de tudo que você tem e que você gosta e que você pensa para encontrar Deus. Pastor, deu ruim para mim agora. Complicou, pastor. Vou dar um exemplo para você, citado pelo próprio Jesus. Aquele que quiser vir após mim ou me seguir, negue a si mesmo, diga não para seus impulsos mais seus, mais originais. Tome a sua cruz. A cruz é uma condenação de pena capital. A cruz é a pena capital. Quem carregava a cruz é alguém que ia ser morto. A cruz é uma pena tão terrível, é uma coisa tão terrível. Os romanos não sofriam esse tipo de condenação. Somente as piores pessoas eram mortos em cruzes. Então o que Jesus disse é: nega você mesmo. Pega a sua injeção letal, ou cadeira elétrica, como você quiser contextualizar no nosso tempo, e me siga. Nega a si mesmo, morra para os seus prazeres e conceitos e verdades pessoais, e me siga. Porque quem não mortificar as suas verdades pessoais não vai aceitar a verdade de Cristo, nem a verdade do Evangelho. Se você quiser filtrar o Evangelho pelas suas experiências pessoais e pelas suas convicções pessoais, o que vai sobrar é um Evangelho tão mesquinho que não é Evangelho mais. Então você tem que aceitar o Evangelho como se tivesse resetado completamente os seus achismos. Eu quero ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. O demônio temeu ser destruído, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo. E esse demônio tentou fazer uma jogada com Jesus que funciona muito hoje, dá testemunho, né? Eu sei que tu és o santo Filho de Deus. Gente, se Jesus não se importava com propaganda das pessoas, ele ia se importar com ter como garoto propaganda um demônio. E Jesus fez uma coisa linda. Nós vamos pular para o próximo tópico, que é a hora que ele expulsa o demônio no 35. Ele diz assim, cala-te e sai dele. Calou o demônio na hora. Porque eu sei quem tu és o santo de Deus. Não foi para isso que as pessoas vieram à igreja, para ouvir o diabo fazer propaganda de Jesus. Veio ouvir Jesus falar do céu, do reino vindouro, da glória que nos está proposta, da seriedade do evangelho da cruz, de como ele, que é Deus, se fez homem, veio habitar entre nós para morrer um dia em nosso favor e perdoar os nossos pecados e nos apresentar justificados diante de Deus.
E não para que o diabo ficasse fazendo propaganda de Jesus durante o culto. Gente, todo dia você precisa mandar o diabo calar a boca. Porque o diabo vai tentar conquistar você pelo seu ego. Então, Igreja de Cristo, fique alerta. Atentai para o que eu estou dizendo. Ouvi hoje a palavra do Senhor teu Deus. Você quer crescer? Ouve a palavra de Jesus. As palavras do diabo não vão te fazer crescer. Queria dizer o seguinte, que aquele demônio saiu sem fazer mal àquele homem. A gente vê hoje pessoas que dizem estar libertas e continuam com resquícios de possessões ou opressões demoníacas. Quando Deus opera a libertação através da verdade da palavra do Evangelho, a pessoa fica liberta mesmo. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele muda a realidade das pessoas. Então aquela pessoa atormentada, problemática, ela passa a ficar liberta de verdade. E nenhum mal, nenhum resquício. E aí a pessoa pergunta, pastor, mas por que ele entrou? Irmãos, talvez para que a glória do Senhor fosse manifesta na vida dele. Porque tinha uma vida sem Deus. Isso não é importante. Para de ficar perguntando, onde você está, diabo? Oh, meu Deus do céu. O meu povo sofre, disse Osés, porque falta conhecimento. Olha Jesus aqui, cala a boca, sai dele. O demônio saiu, jogou ele no chão, saiu sem lhe fazer nenhum mal. Aí, Jesus não argumenta com o demônio, não fica conversando, não dá margens a esse tipo de interpretação errada. Mas Jesus, eu quero pegar o 36 aqui para falar, ele tinha uma seriedade no seu ministério. A seriedade do ministério de Cristo estava nesse pequeno detalhe, de que Jesus, atente-se para isso, Jesus, ele veio pregar o evangelho do reino, anunciar o reino de Deus aos homens. E conquanto era esse o seu chamamento, ele mantinha o foco na sua missão. Hoje, quando as igrejas enveredam por estar fazendo campanhas e cruzadas de cura e poder e milagre, essas coisas começaram lá na América do Norte, com os pastores revolucionários, e acabou ganhando espaço em tudo quanto é país pobre, né? E desculturalizado que eles puderem encontrar. Esses pastores pegavam seus aviões riquíssimos e iam para outros lugares ficar pregando prosperidade que só eles mesmos tinham. O povo mesmo estava dando dinheiro, ficando mais pobre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar do marketing que esses evangelhos pregam, eles pecam numa coisa que eu vou ensinar aqui agora. Jesus tinha uma seriedade no seu ministério que eu quero analisar com você. O 36 diz assim, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Se antes só por pregar um evangelho de autoridade, a sua fama já corria, quando ele começou a operar milagres em Cafarnaum, expulsar demônio. Nós vamos ler isso semana que vem. Ele sai daqui e vai para a casa da sogra de Pedro. Para a casa de Pedro, a sogra dele está com febre, ele cura a sogra de Pedro, ele começa a fazer outros milagres. As pessoas começaram a mais e mais e mais admirar o ministério de Cristo. Quem é esse homem? Que palavra é essa? Ele manda até os demônios saem. E eu quero dizer, se você conhece pessoas, ou se você é alguém que começou pregando o evangelho com todo amor, sinceridade de alma, pedindo espírito a revelação da palavra, pregando com toda autoridade, e você se perdeu porque as multidões, as massas te seduziram com aquele carinho, né? Eu quero dizer para você, isso pode ter tirado o foco do seu chamamento primeiro, né, da sua vocação original em Jesus. E aí eu digo hoje para você, em nome de Jesus, ouça a minha palavra e salve a sua alma. Volte para o ministério original que Jesus te deu, que é a pregação do Evangelho. No versículo 42 do capítulo 4, não está no nosso sermão de hoje, mas eu não podia deixar de falar disso. Então eu dei uns pulinhos para frente, eu pulei uns domingos, para mostrar uma coisa séria para vocês. 42, ó. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instavam ou insistiam para que não os deixasse. Jesus foi para um lugar deserto, não para o deserto, mas para um lugar ermo. E as multidões o procuravam e até o achavam.
Ele, porém, lhes disse, 43, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Você lembra por que você foi enviado? Porque você foi ordenado, separado para o pastorado? Porque você veio para a igreja? Lembra porque você foi ordenado diácono? Por que você foi ordenado presbítero? Lembra porque você começou a pregar? Se você já não lembra, eu quero dizer para você, volte lá atrás, descubra onde você caiu e retorne o seu primeiro amor. Queridos, recupere o seu primeiro amor. Aquela sua fé primeira, quando você começou a engatinhar com Cristo e andar com Deus. Jesus disse, olha rapaz, vocês não estão entendendo. Eu preciso ir a outras cidades, pregar o evangelho do reino, porque para isso é que eu fui enviado do céu. A seriedade do ministério de Cristo está posta aí. Está revelada e exposta nisso. E em ele não ter perdido o foco de por que estava ali e por que fazia o que fazia. Se você ainda prega o evangelho, mas não lembra por que prega o evangelho, pare de pregar. E só volte a fazê-lo quando o Espírito te novamente recuperava em você aquela sua fé primeira, o seu chamamento original e o seu primeiro amor. Em nome de Jesus, eu rogo a vocês, pela excelência das misericórdias de Deus, que voltemos ao evangelho natural e original de Jesus. Aquele evangelho que tinha poder porque era verdade. E ele diz assim no 44, e pregava nas sinagogas da Judéia. Eu falei semana passada que era comum de pregar nas sinagogas, chegar a ter oportunidade. Jesus se valia dessa brecha, dessa oportunidade, para ir a todos os lugares anunciando aquele seu evangelho do reino de Deus, porque foi para isso que ele foi enviado. Eu quero olhar para você agora e dizer, todos vocês, em nome de Jesus, ouça a minha palavra aqui agora. O evangelho precisa ser pregado em todas as reuniões da igreja, em todo ajuntamento solene. O foco da igreja deve ser o evangelho. Eu digo aos músicos da igreja, se preocupem se as canções que vocês têm cantado estão alinhadas teologicamente com o pensamento da sua igreja, comunidade de fé. Então minha palavra é, voltemos para a Bíblia, para o evangelho de Cristo, e vamos ter uma vida simples, obedecendo a palavra do Senhor. Vamos voltar lá para Jesus, lá para Cafarnaum. Eu convido você hoje, volta para Cafarnaum. Querido, com vontade ou sem vontade, desanimado ou animado, venha ao culto e ouça a palavra, porque a palavra exposta na autoridade de Deus tem o poder de expulsar demônios da tua vida. Então, o segredo está em ouvir o evangelho, e um evangelho que venha da parte de Jesus. Deus abençoe vocês. Dominus vobiscum.